Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos fazer as atividades do PET de Matemática do primeiro ano do ensino médio. PET volume 3, semana de número 3. E nessa aula nós iremos fazer as atividades 3 e 4. Se você não viu a atividade 1 e 2, não tem problema. Ao final dessa aula eu vou deixar um link que te leva lá para a atividade de número 1 e consequentemente em seguida para a atividade de número 2, tá bom? No mais, vamos às nossas atividades de hoje. Vem comigo. Atividade número 3 diz o seguinte, olha, a posição de um ciclista que viaja em uma ciclovia é dada pela relação distância de t é igual a 1/5 de t ao quadrado, sendo d a distância percorrida em metros pelo ciclista no tempo t medido em segundos, contados a partir do início da viagem. Aí, ele falou o seguinte na letra A, olha, esboce o gráfico que representa a distância percorrida pelo ciclista em relação ao tempo. Pessoal, essa é a função da trajetória do ciclista, não é? Observa que isso aqui é uma função do segundo grau. Se é uma função do segundo grau, é uma parábola. Vou fazer um pequeno rascunho aqui e depois eu vou fazer aqui o gráfico do ciclista. É uma parábola, dá uma olhadinha, olha. É uma parábola. Observa que aqui o A é maior do que zero, né? Quando o A é maior do que zero, a concavidade é voltada para cima. O B é zero e o C é zero. Quando o B é zero e o C é zero, quer dizer que a parábola, o vértice dela está aqui na origem. Então seria algo assim, olha, a nossa parábola. Ok? Aqui seria o tempo e aqui seria a distância. Seria essa parábola assim. Só que essa não é a trajetória do ciclista. Por quê? Porque aqui, olha, o lado de cá, o tempo seria negativo. Existe tempo negativo? Não existe tempo negativo, né? Então, a trajetória do ciclista começa aqui, ó, no tempo igual a zero. Então, na hora de eu fazer aqui um esboço do gráfico que representa a distância percorrida pelo ciclista, eu tenho que tomar esse cuidado. Então, eu tenho o eixo x, que vai ser o t, o tempo, e tem o eixo y, que vai ser o d, a distância. Então, a trajetória do ciclista é algo assim, ó, é uma curva assim, tá bom? No tempo zero, e aí ele começa a sua viagem, o seu trajeto. Então, não pode vir para o lado negativo, porque não existe distância negativa, ou tempo negativo, né? Porque nesse lado de cá, ó, seria o tempo, que é o eixo aqui. Tá bom? Então, essa seria aqui um esboço da trajetória do ciclista. Na letra B, quanto tempo leva para o ciclista percorrer os primeiros 12 metros? Observa que esses 12 metros é a distância, né? Então, ó, o D é 12, eu quero saber o T. Ó, basta pegar a função e igualar a 12. Então, eu vou pegar aqui, ó, 1/5 de t ao quadrado é igual a 12. Por que eu estou igualando a 12? Porque o d, ó, a distância é 12. Então, 12 igual 1/5 de t ao quadrado. Eu só troquei os lados, tá bom? Aí, para eu resolver essa equação, o 5 está dividindo, não tá? Vou passar para o lado de lá multiplicando. Observa que é uma equação do segundo grau incompleta. Só teria o a, que é 1/5, e o c, que se eu passar para o lado de cá fica menos 12. Então, quando tem A e C, você passa o C para o outro lado, não precisa fazer delta. Já que eu não preciso fazer delta, o 5 está aqui dividindo, vou passar para cá multiplicando. Então, vai ficar t ao quadrado é igual a 5 vezes 12, que vai dar 60. E eu vou continuar aqui. Para eu tirar esse cara aqui, eu vou fazer raiz do outro lado. E é muito comum a gente colocar assim, ó, mais ou menos raiz de 60. Por que eu não vou colocar o menos? Porque o t aqui é o quê? O t é o tempo. Existe tempo negativo? Não, né? Então não precisa desse menos. E como é positivo, não precisa ficar colocando. Eu já sei que é positivo quando não coloca sinal. Tá bom? Fazendo isso aqui, ó, raiz quadrada de 60 não tem exata, mas vai dar mais ou menos 7,4 aproximado. E esse 7,4 é o quê? É o tempo. E o tempo, diz o texto, que é medido em segundos. Então, em aproximadamente 7,4 segundos, ok? Ele vai alcançar uma distância de 12 metros.
Vamos fazer a questão de número 4. Vamos lá. Questão número 4, retirada do Enem, diz o seguinte, olha. A temperatura T de um forno é reduzida por um sistema a partir do instante do seu desligamento, ou seja, o tempo igual a zero. E varia de acordo com a expressão. Temperatura em função do tempo é menos T ao quadrado sobre 4 mais 400. Com o T minúsculo aí em minutos. Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus centígrados. Aí ele diz assim, olha, qual é o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que a porta possa ser aberta? Ele disse que a porta só abre quando a temperatura atingir pelo menos 39 graus, né? Ou seja, está esfriando. Tem que atingir aqui 39 graus. Ok? E aí eu quero saber o tempo, eu quero saber esse Tzinho aqui, minuto, ó. Quantos minutos isso vai acontecer? Observa, pessoal, basta pegar a função e igualar a 39, ou seja, menos T ao quadrado sobre 4 mais 400 tem que ser igual a 39. Por quê? Porque essa temperatura é quando a porta abre, 39. Então, a função igual a 39. Vou resolver isso aqui. É uma equação agora de segundo grau. Só tem o A e na hora que eu juntar esses dois, e o C. Então, quando tem A e o C, passa o 400 para o outro lado, né? Então, vai ficar assim, ó. Menos T ao quadrado sobre 4 é igual a 39 menos 400. Então, menos T ao quadrado sobre 4 é igual a 39 menos 400 dá menos 361. Vou continuar aqui em cima. Tá negativo, não tá? Vou multiplicar por menos 1 para inverter os dois lados aqui, ó. Aqui vai ficar positivo, automaticamente aqui também vai ficar. Então vai ficar T ao quadrado sobre 4 é igual a 361. O 4 está dividindo? Passa multiplicando. Então, T ao quadrado é igual. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 6, 24. Vão 2, 4 vezes 3, 12, mais 2, 14. 1444. Para eu tirar esse quadrado aqui, raiz do outro lado. Tempo é igual, mais ou menos, raiz de 1444. Aqui, pessoal, acontece a mesma coisa que aconteceu na atividade de número 3, né? Como aqui o T é tempo, não existe tempo negativo. Automaticamente não precisa de colocar o menos. E quando é positivo não precisa aparecer, né? Pode deixar, mas não precisa. Fazendo isso aqui, raiz quadrada de 1444 vai dar 38. Ou seja, o tempo mínimo de espera é de 38 minutos. A alternativa correta aqui é a letra D. Tempo mínimo, 38 minutos. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, que eu vou te ajudando, hein? Se você puder, se inscreva no nosso canal e curta o nosso vídeo. No mais, um grande abraço. Deus te abençoe. Tchau.